Saudações alvinegras, meu nome é Celso, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os nossos vídeos e dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube e é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento. Graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 16 de junho, dia do aniversário da minha esposa, e eu já estou mandando aqui um feliz aniversário, minha querida. Jesus te abençoe e que você tenha muitos anos de vida. Bom, você deve estar ouvindo aí barulho, né? Porque, como eu falei, estou gravando de casa e aqui a rua é de passagem, então tem muito trânsito, muito barulho de carro, moto, caminhão, tudo passa por aqui. E, infelizmente, eu ainda não tenho outro lugar para gravar, então você me desculpa, ok? Eu te peço desculpa por essa situação. Mas, como eu falei, hoje é segunda-feira e nós estamos aqui para o nosso vídeo. O nosso vídeo de hoje é um vídeo pós-jogo. Isso mesmo, vídeo pós-jogo. O Botafogo estreou na Copa do Mundo de Clubes, né? Na Copa do Mundo de Clubes. E estreou com vitória. Essa vitória era uma vitória que a torcida esperava e o Botafogo via quase como obrigatória, né? Se quisesse ter alguma pretensão num grupo fortíssimo, aonde os dois participantes do grupo com maior fragilidade era realmente o Seattle Sounders e o Botafogo. Os outros dois clubes são Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. E você viu ontem o que aconteceu no jogo, né? O Paris Saint-Germain botou 4-0 lá no Real Madrid. E do Real Madrid não, o Atlético de Madrid. Se eu falei Real Madrid no início, corrigindo, é Atlético de Madrid. E você viu que o Atlético de Madrid tem bons jogadores, tem um bom sistema tático, tem um ótimo treinador, mas isso tudo não foi suficiente para resistir, né, à superioridade do Paris Saint-Germain. O nosso próximo jogo realmente é contra o Paris Saint-Germain. E vamos projetar o jogo de acordo com o que nós vimos no jogo de ontem. Bom, o que eu falo sempre? Nós aqui não pretendemos aqui fazer análise individuais. Esse não é a visão do nosso canal. O que nos interessa? O que nos interessa é o time atuando de forma coesa, né? Fazer esse tipo de análise. Se os setores do time, meio campo, defesa e ataque, estão coordenados, estão trabalhando, estão fazendo uma atuação em sintonia. E aí nós não fazemos análises individuais, nós fazemos as análises setorizadas. Bom, e o que aconteceu no jogo de ontem? Que, para nossa felicidade, nós logramos a vitória por 2-1. O gol foram de Jair e do Igor Jesus. Os dois jogadores que estão nos deixando, né? Estão nos deixando. O Igor Jesus está sacramentado e o Jair está em vias de regularizar a sua transferência. E eu ainda comentava com meu filho, a gente esperava tanto gols dos jogadores de defesa, né? Porque nós temos bons jogadores de defesa, jogadores altos, né? E aí saiu um gol, o primeiro gol de um jogador de defesa nessa temporada a partir do Brasileiro, né? Eu não sei nem se teve lá no Carioca, se teve algum gol de zagueiro, mas a partir do Brasileiro, né, o Botafogo faz o seu primeiro gol através de um zagueiro. Bom, e o que nós vimos nesse jogo? E aqui também eu quero fazer uma ressalva. Cara, todo mundo é passível de crítica, correto? Eu sou aqui, como a gente fala, né, aquele passador de pano, porque eu acredito no trabalho, mas é preciso às vezes fazer crítica. E você viu que ontem eu fiz uma escalação
né, aquela escalação do canal, e nós vimos ontem o time que entrou em campo. Praticamente todo o time coincidindo, né, uma escalação com a outra. E aí, na minha opinião, a única coisa que ele errou foi a colocação do Mastriani. Ele entrou no 4-4-2, John, Vitinho, Jair, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Arthur, Savarino, Igor Jesus e lá na frente o Mastriani. E aí a intenção foi boa, o Mastriani no primeiro momento funcionou, porém o Mastriani, já tendo visto aqui as atuações do Mastriani no Brasil, com exceção ali do jogo contra o Fluminense, é um jogador que não tem intensidade. Ele tem porte físico, taticamente ele funciona, mas para fazer ali aquela função com times que trabalham com alta intensidade, o Mastriani ali, eu acho que não serve. Eu acho que poderia tentar-se o Arthur Cabral, uma vez que nós temos nas próximas rodadas times de origem, né, de qualidade superior à do Seattle. E eu acho que o Botafogo e o Arthur e o Renato Paiva errou na colocação do Mastriani. Depois ele ainda teve uma assim como a gente pode falar, cometeu um equívoco quando ele fez a substituição. Ele fez a substituição do Mastriani, mas colocou o Joaquim Correa. O Joaquim Correa, ele foi o último jogador a chegar. Ele foi o último jogador a chegar. Eu acredito que se ele tivesse tirado o Mastriani, ele teria que ter colocado o Arthur Cabral para manter a mesma estrutura. Quando ele tirou o Mastriani, veja bem, quando ele tirou o Mastriani e colocou o Joaquim Correa, ele mexeu 3 vezes. Por que mexeu 3 vezes? Primeiro, o Igor Jesus, que estava jogando mais atrás, teve que ir para frente. O Savarino, que estava jogando meia ponta, teve que ir para o centro. E o Joaquim Correa, que foi para a ponta. E aí ele já reparou que não surgiu efeito, né, no sentido de que o time adversário passou a ter predominância. Ele tentou aí modificar as estruturas. E aí teve que fazer substituição em cima de substituição. Ou seja, uma substituição que ele fez obrigou que ele fizesse as demais substituições. Porque nós perdemos intensidade na recomposição pelo lado esquerdo. E ele não podia ali simplesmente substituir o Joaquim Correa, que tinha acabado de entrar. O Joaquim Correa tinha acabado de entrar. Então ele não ia tirar. Se ele fosse fazer uma nova substituição, fazer uma correção, qual seria a correção correta? Tirar o Joaquim Correa para manter a mesma intensidade do primeiro tempo, para tentar manter a mesma intensidade, era tirar o Joaquim Correa, colocar o Arthur Cabral e voltar com o Igor Jesus para a posição e o Savarino para a posição. Mas você acabou de botar o jogador. Então, essa modificação foi que complicou a situação do Renato Paiva, porque aí ele teve que fazer substituição em cima de substituição para manter o Joaquim Correa e consertar o sistema que não estava funcionando. Então, essa foi a nossa grande dificuldade. O nosso setor defensivo estava trabalhando razoavelmente bem. O meio-campo, eu estava comentando com meu filho e logo em seguida o próprio comentarista fez a mesma colocação. Marlon Freitas e Gregory estavam errando muitos passes, muita precipitação, né, no nosso setor de meio-campo. Os nossos homens, os 3 homens ali, estavam até fazendo um trabalho razoável, o Savarino, o Igor Jesus e o Arthur.
mas ainda assim encontrando dificuldades. E lá na frente o Mastriani, que eu falei com meu filho, cara, esse cara aí tem menos um. Menos um. Dentro do sistema, porque não estava dando intensidade, não estava jogando com intensidade. O Igor Jesus, que tinha a obrigação de voltar para fazer a recomposição, chegou mais na frente do que o Mastriani. O Mastriani não chegou em momento algum. Não cabeceou uma bola para o gol, não chutou uma bola para o gol, não deu uma assistência. O cara não fez nada. Aí você fala, mas ele estava empurrando a linha de defesa do adversário para trás. Cara, botasse o Arthur Cabral para ver se o cara funcionava. Para ver se o cara funcionava. E daí, você vai se lembrar que ontem eu falava sobre os jogadores de gerenciamento. E você se lembra que o Mastriani era uma terceira opção. Uma terceira opção. Ou o Mastriani ou o Juan Cruz. Em momento nenhum ele seria a primeira opção. Dentro da minha ótica, correto? Dentro da minha ótica. Mas eu não sou o treinador. O treinador é Renato Paiva. Aí daí vai a minha crítica. Né, de que ele utilizou um jogador que não tinha condições de oferecer um padrão adequado para aquele jogo. Um padrão adequado para aquele jogo. Agora, os nossos próximos jogos é Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Nós vamos ter grandes dificuldades, mas é aquele negócio, cara, se defende, aí um cruzamento daquele igual de ontem, vai o Barbosão da Massa, ou o Jair, ou o Igor Jesus, bota a bola para dentro e o jogo acaba 1-0 e 3 pontos na sacola. É isso aí que a gente espera, é para isso aí que eu vou torcer, e eu espero que você esteja lá também torcendo. Né? Já vi vários vídeos, Fabiano Bandeira, Thiago Franklin, vi muita gente aí já falando sobre o jogo de ontem e praticamente a opinião é a mesma, né? Porque foi aquilo que nossos olhos viram. E até o próprio treinador admitiu que a substituição, né, aquela substituição feita no intervalo, fez com que desabasse ali a estratégia. Desabasse a estratégia. Porque, como eu falei, mexeu um jogador e mudou um jogador e teve que mexer em 3 posições. Depois ainda teve que colocar o Igor Jesus pela ponta esquerda porque o Joaquim Correia não estava fazendo a recomposição. Ali poderia ter entrado também com o Cuiabano. Né? Se ele não queria colocar ali o Arthur Cabral de imediato, entrava com o Cuiabano. Mesmo sabendo que seria um jogador improvisado. Mas é um jogador. Se você entrou com o Mastriani porque ele está mais sintonizado do que os outros, você também teria que entrar com o Cuiabano, porque o Cuiabano tinha um entrosamento maior e uma consciência maior do que seria aquela função que ele deveria fazer ali, executar. Mas é isso. Nós estamos aqui, nosso vídeo de hoje, nosso pós-jogo. O meu nome é Celcinho, o nome do nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Te espero no canal para você se inscrever, para você ativar o sininho da notificação, para você compartilhar os nossos vídeos, para você ir nos comentários, dar a sua opinião, fazer o seu comentário ali, dar a sua ideia, né? Trazer para nós a sua ideia, qual assunto você quer tratar, qual jogador que você não gostou, qual jogador que você gostou, como você gostaria que o time fosse escalado. Vem aqui, faz aí o seu comentário e a gente vai conversando, ok? Então é isso aí. Um grande abraço, saudações alvinegras e não se esquece de dar muito like, ok? Aquele abraço.